Graça e paz. Boa noite aqui na Bélgica e boa tarde aí no Brasil, a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa noite ou nesse dia. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te enriquecendo com a sua graça, com o seu favor, com o amor do Pai ao qual deu o seu Filho por você. Enquanto os irmãos vão chegando aí, hoje nós teremos a nossa Santa Ceia do Senhor. Amém? Você que está aí, já dá um sinal, amém? Para sabermos que você está aí, para nós estarmos iniciando o nosso culto, amém? A nossa live. Creio que nessa geração ninguém havia passado ou está passando uma Páscoa como essa, de quarentena, todos em casa. Provavelmente, como falamos na live anterior, muitos estariam viajando e desfrutando do feriado a qual a Páscoa proporciona. Mas estamos todos nós em casa. A paz do Senhor, irmã Lília, graça e paz, irmão Joshua, Deus abençoe, seja bem-vindo. Irmão Josué, amém, aí em São Paulo. Seja bem-vindo, irmão Josué, irmã Enilma Mendes, amém, os irmãos estão chegando aí para nos acompanhar, para juntos sermos abençoados em Cristo Jesus, pela sua maravilhosa graça. Amém? Sejam bem-vindos todos, Pastor Joel Miras, que é um dos nossos braços direitos ali no Ministério Internacional Cristo Reina, em Anderlecht, Bruxelas. Seja bem-vindo. Irmão Gregório. Nós estamos vivendo dias diferentes, estranho a esta geração. Estamos vendo acontecimentos jamais vistos, é uma realidade para o mundo hoje. Muitas almas têm sido ceifadas, muitas pessoas têm sido contaminadas, mas o Senhor tem mostrado a sua misericórdia, conforme Lamentações, o profeta Jeremias, o irmão Marcelo, a irmã Marlene, seja bem-vindo. Declarou, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor, elas se restauram a cada manhã. Então, a cada manhã, Deus ativa a sua misericórdia. E através da sua misericórdia, nós vivemos. Os males, os problemas, as dificuldades não são capazes de nos destruir, porque a misericórdia de Deus, ela está em ação. Amém? Ela está operando. E somos favorecidos por este amor incomparável. Amém, irmãos? Nós estamos, o Vinícius, com a Letícia e o meu filho, está aí assistindo e participando conosco, juntamente com a minha amada esposa, que está aí aguardando o vírus dar uma trégua para estar aqui conosco, trabalhando no reino e para a glória do Senhor. Hoje é Páscoa, quase 2000 anos, ou 2000 anos, o nosso Senhor morreu e ressuscitou, conforme as Escrituras, ao terceiro dia. Amém, irmãos? E aqui estamos sendo agraciados por esta entrega do nosso Senhor. Eu quero compartilhar com você, nessa noite, uma palavra para os nossos corações. E
Eu vou estar lendo, se você tem a sua Bíblia ou se você quer apenas ouvir, você nos acompanhe. Está a carta aos Colossenses, né, ou Epístola aos Colossenses, a qual o apóstolo Paulo escreveu à igreja, no capítulo 2, no versículo 8, os irmãos estão ainda chegando aí, também os irmãos que vão cear conosco, você aí no Brasil que já teve um encontro com Cristo, que é batizado, tem a oportunidade de cear conosco. A ceia que Jesus teve com os seus discípulos, ela foi única. Apenas Jesus e os 12. E os evangelhos expuseram o que Jesus realizou naquela noite que ele foi traído. Irmã Helenice. Amém? Então, por que nós não podemos, se o Senhor usou seus discípulos para expor a ceia que eles cearam naquela noite? O mundo inteiro, né, vem ouvindo sobre tal sacrifício e conhecendo esse homem Deus que passou aqui na terra e apenas por 33 anos esteve conosco, mas operou tal obra que tem resgatado homens e mulheres, famílias inteiras nos 4 cantos desta terra, salvando e libertando. Ele é a pessoa a qual nós devemos nos apoiar e crer. Ele é, esse é o nome que é dado sobre todo nome. E nesse nome, e o único nome que tem salvação. Amém? Colossenses 2, no versículo 8, diz assim a palavra: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém? O irmão Dil também está aí conosco. Amém? Convido você para estarmos orando. Coloque o seu coração no Senhor. Tire o seu coração se porventura você se encontra preocupado, com alguma angústia, com algo que vem te tirando a paz. Coloque o seu coração e a sua mente no Senhor nessa hora. Estaremos orando. Você pode orar conosco. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante do teu altar, na tua presença, online, Senhor. Mas o Senhor se encontra em todos os lugares. E por isso nós rendemos graças a Ti, bendizendo e exaltando o Teu nome. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados e falhas, cometidas seja por pensamentos, por palavras ou por obras. Nós queremos, ó Deus, ver o mover do Teu Espírito, Senhor, em nós e através de nós, para a glória do Teu nome. Todo mal, Senhor, e todas as barreiras que
que o inimigo possa se levantar, que caia por terra agora no precioso nome de Jesus Cristo, o qual o venceu na cruz do Calvário, morrendo, ressuscitando ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Que todas as amarras caiam por terra, que todos os ferrolhos de bronze sejam quebrados agora, e que o seu povo seja livre de preocupação, de angústia. Senhor, o receio do amanhã não venha dominar o coração do teu povo, mas caia por terra todas as amarras, e que a mente dos teus filhos e a mente daquele que nos ouve nesta hora seja livre, Senhor, para louvar e exaltar o teu nome, porque o Senhor está conosco, o Senhor rege, o Senhor governa a história, o Senhor domina sobre todas as coisas. O Senhor fala conosco nesta hora, opera, Senhor, por meio da tua palavra que é viva e eficaz, restaurando, Senhor, a fé, Senhor, curando, libertando e transformando nesta hora, em nome de Jesus. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje é domingo de Páscoa. Você aí no Brasil, que ainda é tarde, está desfrutando da Páscoa. Nunca se ouviu falar em Páscoa a não ser nas Escrituras. Nenhum outro livro antes você verá comentando sobre a Páscoa. E nós vimos pela primeira vez o mundo ouvir a falar de Páscoa no livro de Êxodo, né, a qual escreveu Moisés. Então, até então, ninguém já havia. Nós que somos desse século, nós temos em mãos o Novo Testamento, incluindo o Velho Testamento, e é através do Novo que nós descobrimos que existia a Páscoa desde então, a partir dos judeus. E descobrimos quando Jesus veio ao mundo no seu ministério por 33 anos, a qual 3 anos a qual ele exerceu o seu ministério, morreu, ressuscitou, aparecendo aos discípulos no domingo de Páscoa. Nós conhecemos a história, você que conhece a história, você que não conhece, é tremenda a história. E é uma história verídica. Pela manhã, Maria Madalena correu até o sepulcro e descobriu que o corpo de Jesus não estava ali. E ela, chorando, viu um anjo e o anjo perguntou a ela por que ela chorava. E ela disse que o seu Senhor foi tirado de lá, ou seja, alguém tirou o seu corpo. E ela queria o seu corpo para passar unguento sobre ele. E a Bíblia diz que Jesus apareceu a ela e a saudou, e ela, o reconhecendo, o adorou. E ele ordenara a ela que fosse anunciar aos discípulos que ele havia ressuscitado e que iria diante deles para a Galileia. Está em Lucas 24, você vai ver em Mateus 27 em diante, em todos os evangelhos está registrado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição. E o interessante, irmãos, que parecia que tudo havia acabado. Antes do domingo, todos os príncipes e sacerdotes e Pilatos e a maioria do povo achavam que a história de Jesus havia finalizado na cruz, no Calvário. Ao ponto dos príncipes, no dia seguinte, ou seja, no sábado, eles foram até Pilatos e reuniram com Pilatos e disseram a Pilatos, está lá em Mateus 27, e relatou a Pilatos. Pilatos, nós ouvimos o Senhor, lembramos-nos de que
aquele enganador, está no versículo 63 de Mateus 27, quando os príncipes do povo, os sacerdotes, foram até Pilatos, dizendo a Pilatos, lembramos-nos do Senhor que aquele enganador, vivendo ainda entre nós, disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Então Pilatos ordenou que fossem colocados guardas à frente do sepulcro de Jesus e selou a pedra que estava fechando o sepulcro. Mas na madrugada, a palavra diz que houve um tremor e o anjo apareceu abrindo o sepulcro e sentado sobre ela. Essa foi a visão de Maria Madalena, quando ela viu o anjo assentado. Os soldados, quando o viram, caíram como mortos e foram dizer para os príncipes, os sacerdotes, o que havia acontecido. E a eles foram pago dinheiro, uma certa quantia, para que eles não falassem essa história para ninguém. Ou seja, se perguntarem, o corpo foram roubados pelos discípulos. E essa história é contada até hoje entre os judeus. Bem, Maria Madalena vira Jesus e correra até os discípulos de Jesus. E contando que ela vira que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram nela. E você vai ver em Lucas 24, quando Jesus entra na casa, quando eles estavam todos reunidos, o saudou e eles, cheios de temor e com muita alegria, não acreditaram. E achando que era um espírito, Jesus disse, um espírito não tem ossos. E Jesus, para provar aos discípulos que era ele mesmo, perguntou se havia alguma coisa de comer ali na casa. E a Bíblia diz que havia uma parte de peixe e pães, ao qual Jesus comeu diante deles. E após isso, Jesus desapareceu e a palavra diz que Tomé não estava entre os discípulos. E quando Tomé apareceu, disse os discípulos a ele, o mestre ressuscitou. E Tomé dissera que não acreditava. Ele só acreditaria se ele tocasse no buraco dos cravos, nas mãos de Jesus. 8 dias depois, Jesus aparece ressurreto, ressuscitado, conforme as Escrituras, expõe a Tomé. Tomé põe o seu dedo sobre as feridas. A Bíblia diz que Tomé, prostrando, o adorou. E Jesus disse para Tomé, crestes porque vistes, bem-aventurado aqueles que viriam a crer sem ver. Essa história, ela vai há 2 milênios. Há 2000 anos essa história é contada, é difundida em todas as nações do mundo. E almas têm se rendido aos pés do Senhor sem precisar vê-lo por meio da fé. Ninguém poderia e ninguém pode destruir o propósito do Senhor. Esse Jesus havia dito aos discípulos quando ele ressuscitara que era necessário acontecer conforme
as Escrituras. A irmã Elaine, seja bem-vindo. A irmã Adriana. Amém? O Senhor havia dito aos discípulos, né? Você pode ver no versículo 44, antes, né, quando Jesus aparece aos discípulos em casa, antes de Tomé aparecer, recapitulando um pouco para nós entendermos, porque nós estamos no domingo de Páscoa, para nós não é mais novidade, mas lembrando o ato de Jesus na cruz, conforme as Escrituras, e ressuscitou, está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, né? Jesus dissera aos discípulos, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Toda a Escritura, todo o Velho Testamento anunciava sobre a pessoa de Jesus, o seu ministério na terra, a sua morte e ressurreição. Desde Moisés, na lei, passando pelos profetas, os salmos, o Senhor faz os discípulos lembrar que era necessário que se cumprisse as Escrituras. E hoje, meu amado, nós estamos comemorando esse dia precioso, a qual há mais de 2000 anos o Senhor fez com que essa data viesse a existir para que eu e você fôssemos beneficiados por tal sacrifício, para que eu e você obtivéssemos vida e vida com abundância. A nossa vida estava presa, dominada pelo pecado. Vivíamos uma vida aprisionados, dominados pelo pecado, o qual Jesus expõe em João 10, no versículo 10, ele disse, né, o diabo só veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Hoje nós temos vida e vida em abundância, porque Jesus havia declarado que ele veio para nos devolver a vida que ele havia dado a Adão, que era para ser abundante. Adão a perdeu por ter desobedecido a ordem do Senhor. E Jesus veio devolver a vida abundante para todo aquele que nele crer. E hoje nós podemos usufruir dessa vida de abundância. Ninguém pode desfazer a verdade da palavra. Ela é única. Ela é indestrutível. Ela é verdadeira. E Jesus diz aos discípulos, após ele ressuscitar, convinha, conforme nas Escrituras, que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus nos garante, com tal declaração aos discípulos, que tudo que está escrito, irmãos, nada pode ser impedido de se cumprir, fazendo assim com que eu e você, que estamos em Cristo, nós podemos viver confiantes em Deus. Os dias são estranhos, têm gerado medo, têm tirado vidas, têm abalado a economia. Pastor, como será o amanhã? Há uma verdade após o dia de hoje, irmãos. O amanhã não nos pertence. Com certeza haverá vários problemas, principalmente da economia, mas nós estamos em Cristo e nós podemos superar qualquer coisa nele. A igreja não está isenta dos problemas que pode vir a cometer sobre ela, mas o Senhor, conforme ele declarou em João 16, como ele venceu, nós também podemos vencer.
Eu e você só precisamos ter bom ânimo. Após tal sacrifício de Jesus, que já se passou, e agora ele está à destra do Pai, e eu e você desfrutamos de uma vida nova em Cristo Jesus, porque conforme o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, ele nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos vivificou, nos dando vida. Éramos mortos, vivos, ambulantes, e ele nos deu a verdadeira vida. E o apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Colossenses, ele expõe no versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Algo precioso nos aconteceu quando Jesus foi à cruz do Calvário, morrendo, e quando todos os seus inimigos achando que havia acabado, que o ministério de Jesus já não existia mais, os discípulos voltariam à sua vida normal, e a vida de todos de Israel voltaria ao normal e todos ficariam apenas com a lembrança. Quem foi curado viveria dali para frente restaurado. Quem foi livre de espíritos malignos iam viver livres daí para frente. Quem ressuscitou, a qual Jesus havia ressuscitado na época, teve a oportunidade de continuar a vida na terra. Mas conforme as Escrituras, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, aparecendo aos discípulos, ele deu uma tarefa a eles. Nós podemos ver em Atos, no capítulo 1, quando Jesus aparece aos discípulos, ele declara aos discípulos que permanecesse em Jerusalém, porque eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, porque eles receberiam da parte do Pai o Espírito Santo, o poder para que este evangelho fosse divulgado. Jesus estava dizendo com essas palavras, e conforme Atos 1:8, no dia de Pentecoste, o Espírito do Senhor veio sobre todos que estavam reunidos. Eles estavam jejuando e orando naquela noite, e o poder de Deus veio sobre a igreja, cumprindo o que estava escrito em Joel. E o interessante, meus amados, o ministério de Jesus continua por meio de mim e de você. Continuou por meio dos discípulos. E as mesmas coisas que Jesus fizera durante 3 anos, os discípulos passaram a fazer. Nós podemos acompanhar em Atos 3, quando Paulo, no seu discurso, expondo que ninguém estava embriagado naquela hora, ou de 8 a 9 horas da manhã, eles não estavam embriagados, mas conforme a promessa que o Senhor havia declarado por meio do profeta Joel, o Espírito do Senhor viria sobre toda a carne. Naquele exato momento estava se cumprindo a palavra do Senhor após Jesus Cristo ter sido assunto aos céus, e conforme a palavra, ele entrou nos céus com toda a pompa, conforme Salmos 24, os portões da eternidade dos céus abriram-se para Jesus, e está sentado
à destra do Pai, à direita do Pai. Pedro operou por meio do nome de Jesus na Porta Formosa o que ele não havia feito ainda, a não ser no momento quando Jesus enviou os discípulos para pregar aos seus irmãos. Agora estavam evidenciando toda a verdade das Escrituras após Jesus ressuscitar. Quando aquele homem que estava à Porta Formosa, ele foi agraciado pelo poder que há no nome de Jesus. Pedro e João não tinham nem ouro nem prata, mas pelo nome de Jesus aquele homem foi curado. E nós podemos acompanhar lá em Atos 4:20, Pedro e João foi levado até o Sinédrio. E lá foi declarado a eles que não falasse mais neste nome. E o apóstolo Pedro declarou: julgai entre vós o que é mais justo, obedecer a homens ou a Deus. Nós iremos continuar falando neste nome. E o apóstolo Paulo aqui no versículo 8, ele declarando que surgiria, irmãos, homens com vãs filosofias, enganadores, para o desviar da verdade, para perder tal presente e tal oportunidade de viver em Cristo livres e depois ter um encontro com Ele, conforme diz a palavra, e estar com Ele em toda a eternidade. O que Jesus fez na cruz do Calvário, infelizmente, eu e você somos combatidos todos os dias para que abrimos mão da nossa salvação. E, infelizmente, homens podem querer te desviar da verdade. E o apóstolo Paulo instruindo, porque algo realizado na cruz não se verá mais. O que foi trazido ao mundo não haverá mais. A maravilhosa graça de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não haverá outra oportunidade. Jesus Cristo veio ao mundo e cumpriu o propósito do Pai. E eu e você fomos atraídos por este amor. E pela sua graça fomos salvos. Salvação de graça. E o apóstolo Paulo fala para mim e você, falou para a igreja do passado e fala para a igreja do presente hoje, para termos cautelas, ou cautela, porque infelizmente homens cheios de filosofias e de vãs sutilezas vão tentar, com tradições dos homens, conforme diz a palavra, e com rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo. Palavras, irmãos. Palavras do homem não têm poder. Palavra do homem não transforma, mas a palavra que sai da boca do homem, conforme as Escrituras, faz toda a diferença na minha e na sua vida. O que eu e você vivemos hoje e o que o mundo está presenciando neste domingo de Páscoa, vai chegar o dia que esse ciclo se fechará. E a era da graça findará. Mas enquanto não, eu e você temos que estarmos atentos, porque o que você e eu adquirimos foi de graça. Nós somos hoje sal e luz para difundir este evangelho poderoso sobre este mundo caído, o qual Deus deste século cegou o entendimento do incrédulo, para que não resplandeça a luz do evangelho sobre ele. E eu e você que estamos com os olhos abertos, nós não podemos permitir
que os nossos olhos sejam fechados de novo. O apóstolo Paulo declara no versículo 9 de Colossenses 2, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, irmãos. Toda. Jesus está completo, porque Deus está nele. Toda a plenitude do Pai, toda a glória de Deus, toda a pessoa, toda a divindade está corporalmente em Cristo. Na pessoa de Cristo, Jesus detém toda a divindade hoje. E o interessante que o apóstolo Paulo diz, né? E estais perfeito nele. Eu e você que estamos em Cristo, estamos perfeitos nele, porque nele habita toda a plenitude de Deus. Deus está em Cristo, toda a glória de Deus habita na pessoa de Cristo. E se eu e você estamos em Cristo, eu e você estamos perfeitos. E você ainda que não teve um encontro com Cristo, quantas pessoas estão buscando a perfeição? Quantas pessoas detalhistas? Quantas pessoas buscando aquilo que a sua sabedoria, a sua capacidade pode lhe dar, enquanto na pessoa de Cristo nos tornamos perfeitos, conforme diz a palavra. E no versículo 10, o apóstolo Paulo continua, porque Jesus, que é a cabeça de todo principado e potestade, anjos, arcanjos, querubins, toda a potestade de anjos que o Senhor criou, Jesus está sobre eles. Jesus é a cabeça de todo principado e potestade. Jesus governa céus e terra. Estamos totalmente descobertos, porque estamos em Cristo e estamos ligados nele, o qual é a cabeça do corpo desta igreja. Nós não estamos reunidos como igreja em um templo e não há necessidade disso, irmãos. Nesse exato momento, a igreja nunca deixará de ser igreja. Não é porque nós estamos fora do templo que nós não somos igreja. Eu e você somos igreja. Você é igreja. No sacrifício de Jesus, fomos atraídos até a cruz. E ele nos deu fé. E essa fé nos levou a confessá-lo. E a partir do momento que confessamos, nos tornamos perfeitos nele, conforme diz as Escrituras aqui em Colossenses. Estamos perfeitos. Não importa se você tem deficiências. Não importa se você falha. Não importa o seu grau de instrução. Você está perfeito nele. E o versículo 11, ele diz assim, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Estamos circuncidados em Cristo. Não é aquela circuncisão a qual o Senhor ordenara a Abraão, a qual Deus exigiu que o filho de Abraão fosse circuncidado ao 8º dia. Nós fomos circuncidados na morte e na ressurreição de Cristo. E o versículo 12 diz assim, olha que tremendo, irmãos. Olha o que tremendo, olha que o que o Senhor operou por meio de Cristo para mim e você. Sepultados com ele no batismo. Quando eu e você descemos as águas, estamos sendo sepultados com Cristo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus.
como o poder de Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia, já adquirimos pela Escritura a ressurreição, porque as Escrituras nos garante que o dia que nós formos depositados nessa terra, ao morrermos, quando Jesus vier, aqueles que estão nos sepulcros vão levantar deles e vão encontrar com Jesus nos ares, conforme diz as Escrituras. Se não estivermos no arrebatamento da igreja, iremos ressuscitar naquele grande dia. Já temos, pelas Escrituras, o nosso corpo ressuscitado conforme o corpo de Cristo. Voltamos ao original, a qual Deus criou Adão na sua perfeição. A morte não tem mais poder sobre o nosso corpo, como não teve poder sobre o corpo de Jesus. Jesus não experimentou a corrupção no seu corpo. A morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, conforme as Escrituras, lá em 1 Pedro 3,18. Ele foi e desceu e pregou aos espíritos em prisão. O seu corpo, o que ele usou para vir à terra, a qual ele adquiriu quando foi colocado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Esse corpo ficou na sepultura, mas Jesus imediatamente foi cumprir todo o propósito que estava escrito para que ele cumprisse. E após, ao terceiro dia, ele voltou pelo poder do Espírito Santo ao corpo, ressuscitando, conforme as Escrituras. E nós adquirimos tal presente de graça. Eu e você temos em Cristo uma vida completa, plena, irmãos. Eu e você temos Ele em nossa vida, em nosso corpo, no nosso espírito. Ele diz no versículo 13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quando Jesus foi levado à cruz, e ali deu o último suspiro, às 15h, todos os nossos pecados foram perdoados. Fomos justificados ali na cruz do Calvário. Então Jesus ressuscita ao terceiro dia, no domingo de Páscoa. Ele foi sepultado fora da cidade, foi indigno. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia para se unir comigo e com você. Estávamos debaixo do aio, preso pela lei, e Cristo cumpriu toda a lei, e ressuscitando e tendo o direito de ter o direito sobre mim e sobre você. Éramos incircuncisos, irmãos, mas ele nos perdoou. No versículo 14 diz, ele, havendo riscado a cédula. Essa é a graça maravilhosa de Deus para o mundo na pessoa do seu Filho. Havia uma cédula, uma dívida. Você que me ouve nesta noite, neste momento, há uma dívida que precisa ser cancelada, que está no seu nome. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus, a cédula já foi riscada de dívida. É como no tempo da escravidão. Alguns senhores, ou todos os senhores, deram carta aos seus escravos, carta de alforria, os tornando livres.
Quem ainda não teve um encontro com Cristo, há uma cédula de dívida, a qual Jesus já pagou, mas você só tem ela cancelada após ter um encontro com Cristo. Se você não se render a Ele, quantas pessoas têm descido à sepultura e têm tido oportunidade de ter um encontro com o Criador dos céus e da terra? Deus criou esse mundo para habitarmos nele e para se revelar ao homem. Nós não estamos aqui por acaso. Adão tornou todo homem maldito, ao qual Deus disse para Adão: tu és pó e ao pó retornarás. Está lá em Gênesis 3, ao pó retornará. Ele condenou toda a humanidade. Não desça ao pó, não vá à sepultura sem antes ter um encontro com Cristo. Não desça à sepultura com a sua cédula, sem ser riscada. Porque há uma vida, conforme diz a palavra. Ao homem foi dado morrer uma vez. Após disso, segue-se o juízo. E quantas pessoas têm vivido desenfreadamente, de qualquer jeito? Pessoas que têm ouvido o evangelho da graça, das boas novas. Irmãos, se pararmos para pensar, antes de ceiarmos nesta noite, nós estamos confinados dentro de casa, em quarentena. Você não vê o vírus, mas acreditamos que o vírus existe. Embora muitas pessoas que duvidem, há uma conspiração. Em todo caso, o vírus existe. Mas você não o vê e você crê que o vírus pode tirar a sua vida, mas não crê naquilo que as Escrituras diz. Nenhuma religião existe que não seja tirado da Bíblia. Seja padres, papas, seja pastores, seja quem for. Se ministramos, é porque Deus trouxe o seu Filho a este mundo. E essa é a verdade da palavra que impera sobre todo mundo. E um dia o Senhor julgará. Hoje não é dia de julgar ninguém. Mas a Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança. Após a morte, segue-se o juízo. E quantas pessoas estão vivendo de qualquer jeito hoje? Acreditamos no vírus, irmãos, que não vimos. Mas não acreditamos na evidência do Evangelho, na evidência da pessoa de Cristo, que morreu e ressuscitou. A Páscoa só existe porque Jesus existiu. O seu ministério foi verdadeiro. A sua ressurreição foi verdade. Porque a igreja existe hoje é porque Jesus ressuscitou. E este nome tem operado em todo o mundo. Pessoas oprimidas pelos demônios, por espíritos malignos. Pessoas que um dia eram enfermas, hoje são curadas. Pessoas que viviam com lar desfeito, que tiveram encontro com Cristo e pela fé trouxeram o marido de volta, assim vice-versa. Filhos que estavam perdidos e foram encontrados pela fé dos seus pais. Esse evangelho é verdade, como esse vírus que tem tirado vidas. Mas esse vírus não é mais verdade do que a verdade da palavra, das Escrituras, meu amado. O Senhor quer te tornar pleno nele, completo. Jesus se tornou completo, porque toda a divindade está corporalmente em Cristo.
E quando você tem um encontro com Ele, essa pessoa de Cristo habita em você, em mim. E é tempo de melhorarmos como crentes, como maridos, como mulheres, esposa, filhos. É tempo de ter um encontro com Cristo. É tempo de decidir a nossa história, porque o tempo da graça está para findar. E a verdade de todas as Escrituras. Os anjos declararam aos discípulos, lá em Atos 1, varões galileus, esse Jesus, a qual foi elevado aos céus, esse mesmo Jesus voltará. Ele vai voltar, irmãos, e quando ele voltar, a Bíblia declara: todo olho verá, como hoje a verdade no mundo inteiro existe um vírus, uma peste que está tirando vidas e tirou a sua liberdade hoje. Assim Jesus virá. E a palavra de Deus diz que todos lamentarão, porque tiveram oportunidade e deixaram a oportunidade passar. Quem estiver vivo na época verá. E quem tiver dormido em Cristo estará com Ele. A verdade das Escrituras, essa passagem irá se cumprir à vista de todos os olhos. E hoje é dia de nos rendermos a esse Salvador, a esse Redentor que padeceu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Ele rasgou, ele riscou a cédula de dívida que era contra mim e você, lá na cruz do Calvário. Cabe a mim e a você, pela fé, se apossar dessa verdade. O apóstolo Paulo diz no versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, nas Escrituras, no Velho Testamento, irmãos, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz do Calvário. Jesus foi levado à cruz e toda cédula de dívida foi cravado na cruz. Você pode ir até a cruz, até Jesus, e ter o perdão dos seus pecados. A oportunidade se chama hoje, agora. A igreja do Senhor, ela está respaldada. Você, meu amado, eu e você estamos respaldados pelas Escrituras, pela verdade da palavra. Nós estamos cobertos por esse Deus que é incomparável, imutável, verdadeiro e único. Graça e paz, irmã Pati, Deus abençoe, irmã Jael. O único Deus, irmãos, único e verdadeiro. Os discípulos estavam com os olhos fechados quando Jesus ressuscitara. E ao falar que era necessário que tudo se cumprisse conforme as Escrituras, os olhos dele foram abertos, como os nossos hoje. Os nossos olhos foram abertos e hoje nós conhecemos toda a verdade. Toda a verdade. No versículo 15, o apóstolo Paulo dizendo, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus despojou principados e potestades, os demônios, Satanás e seus príncipes
foram publicamente expostos e o Senhor triunfou sobre eles. Tais espíritos malignos não podem ser destruídos, como eu e você não podemos ser destruídos. Somos eternos. Mas o Senhor despojou, venceu e tomou a chave da morte que estava no controle de Satanás. O Senhor tem o poder total e completo sobre todas as coisas. E quando eu e você estamos neles, nós temos o direito, irmãos, de viver conforme João diz no capítulo 10, versículo 10. Passamos a ter vida e vida em abundância. Foi liberado para mim e para você. Se aposse dessa vida com abundância. Não deixa que a angústia, não deixa que a depressão se aposse de você. Não deixe que o medo, a tristeza, as preocupações tire a sua paz e a certeza da verdade da palavra. O Senhor triunfou sobre todas as coisas. Ele foi entregue na mão dos pecadores para ser morto conforme as Escrituras, mas triunfou sobre a morte. O pecado de nós todos, ele carregou sobre si. E pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Há um povo, conforme diz Apocalipse 6, homens que foram degolados como os discípulos, Paulo, que perdeu a sua cabeça porque tinha sido julgado por causa do evangelho, mas ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira após escrever para o seu filho na fé Timóteo e foi decapitado. Mas o Senhor mostrou para João, o apóstolo do amor, em Apocalipse, ao qual nós temos em nossas mãos, os santos que foram mortos por causa do nome de Jesus, estão aos pés do trono, estão no paraíso, irmãos, estão gozando da verdade das Escrituras. E, infelizmente, muitos têm decidido não crer e têm descido à sepultura. E conforme o Senhor disse na parábola do rico e Lázaro, tem muitos que desceram a cova sem confessar o Senhor e Salvador Jesus Cristo e hoje estão diante da verdade da palavra. Estão separados de Deus para todo sempre. Não permita viver nesse mundo e partir desse mundo sem o Senhor. A nossa beleza passa, a nossa juventude passa, vamos envelhecer e vamos morrer. Mas antes de tudo isso, irmãos, temos que decidir com quem nós iremos morrer. Se iremos morrer sem Cristo, provado da verdade da palavra, a qual Jesus contou a parábola do rico, que abraçou toda a sua riqueza e estava regalado com toda a pompa, a qual ele adquiriu com seus campos. Mas Lázaro preferiu servir ao Senhor mesmo na pobreza. Eu e você fomos alcançados, lavados e remidos. Não se deixa ser enganado por ninguém. Não se deixa ser preso por vãs filosofias, por sutilezas de homens. A verdade que liberta é as Escrituras, é a palavra de Deus. Palavras bonitas não nos salvam. O Senhor usou
homens na história, em toda a história da igreja. Todos esses homens morreram em Cristo, estão conforme as Escrituras. Deus contou para João. João ouviu do próprio Senhor, o Cordeiro, que virá como o leão da tribo de Judá, mostrou a João que os seus conservos estavam aos pés do trono. Irmãos, é toda a verdade das Escrituras. É o Senhor que rege esse mundo. Ele é o Senhor da história. Ele detém toda a verdade. Abra o seu coração para o Senhor. Esse mundo e a sua beleza vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para todos sempre. Viva com o Senhor, com muito ou com pouco. Não abra mão do seu Senhor. Daquele que sofreu o castigo que era meu e seu na cruz do Calvário. Ele não sofrerá mais. Conforme as Escrituras, uma vez só. Uma só vez ele morreu pelos pecadores. Não haverá mais morte para a salvação dos pecadores. Jesus morreu uma vez por todas. Amém? Estamos plenos e completos e perfeitos, conforme o apóstolo Paulo instrui a igreja. E a verdade das Escrituras. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no versículo seguinte, no versículo 10, ele diz: e estais perfeito nele. Nele, irmãos, estamos perfeitos em Deus. E você tem todo o cuidado do Pai. E você temos ainda o Consolador que nos guia nessa terra, nos consola em meio às adversidades, às decepções, a problemas que enfrentamos. E Ele nos fortalece, Ele nos renova, Ele nos revela nas Escrituras, conforme está escrito. Deus colocou na minha e na sua mão a história do mundo resumido, está aqui. E eu e você temos a oportunidade de termos o controle por meio da fé naquilo que está escrito. Eu e você estamos seguros, protegidos. Amém, irmãos? Eu e você estamos seguros em Deus. E hoje é dia de renovarmos a nossa aliança com Ele, cearmos. Nós fazemos parte da mesa do Senhor. Nós concordamos e cremos no sacrifício dele, que não foi em vão. E hoje nós podemos fazer parte da mesa do Senhor e podemos ceiar, participar da ceia do Senhor, e assim nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Como nós falamos na sexta-feira passada, que nós iríamos cearmos hoje, você que preparou a sua ceia. Amém, irmãos? Aqui está a ceia do Senhor. Não sei se dá para os irmãos verem aí. Aqui está preparada a ceia. Essa ceia representa a ceia do Senhor nessa noite, a qual você irá comer e beber, conforme diz as Escrituras. Passamos a ter direito quando nós confessamos o Senhor Jesus e batizamos. Quando fomos batizados, nós somos batizados na morte, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Você que entregou a sua vida a Cristo e batizou, você tem a oportunidade, se assim você quiser, de participar conosco nessa noite da ceia do Senhor. Você no Brasil, a igreja aqui, amém, que preparou a sua ceia. Nós estaremos ministrando nesse exato momento a ceia do Senhor, conforme a ordenança do Senhor, conforme o que nós ministramos hoje. Hoje nós passamos a ter direito
e não abra mão desse direito que você adquiriu na pessoa de Cristo. E não permita que ninguém te afaste da verdade. Não permita que ninguém roube o que Deus te deu de graça. Amém, irmãos? Vamos cear nessa noite? Eu gostaria de ministrar a ceia do Senhor e após fazer uma oração. Amém? Conforme as Escrituras e conforme Mateus 26, sempre lemos essa passagem de Mateus 26, que está em Mateus 26, versículo 26, que foi na noite que Jesus foi traído, conforme está escrito, né? E enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Amém? Os irmãos estão com a sua ceia preparada? Amém? Nós estaremos ministrando e orando para abençoar, conforme diz aqui em Mateus 26, que Jesus abençoou, ou ele consagrou. Amém? Dando início, através dessa última ceia dele, apontando que essa data se repetiria todos os meses, faria parte daqueles que viria a crer nele. Amém? Você tem a oportunidade de correr e preparar aí. Eu espero que já esteja à mesa. Amém? A minha aqui está à mesa, representando toda a mesa do Senhor nessa noite. Nós iremos orar abençoando. Amém? No versículo 27 de Mateus, ele diz assim: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o, dizendo: bebei deles todos. E no versículo 28, Deus diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Jesus já estava anunciando o que a partir daquele momento ia fazer parte do mundo. O seu sangue que ia ser derramado no dia seguinte ia trazer remissão de pecados a todos que viesse a crer. No versículo 29, ele diz: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino, irmãos, de meu Pai. Nós iremos beber com ele no reino do nosso Pai. Porque Jesus disse para os discípulos: o meu Pai, o vosso Pai, o nosso Pai, nós iremos beber com ele no reino do nosso Pai. Naquele grande dia, Jesus está aguardando esse dia para beber com a sua igreja, com aqueles que se renderam a ele, que entregou a sua vida, o confessando como Senhor e Salvador da sua vida. E você que já passou por esse processo, você pode participar conosco. Amém? Aqui está o suco de uva, representando o sangue do Cordeiro, e o pão, que é o corpo do Senhor. Ele diz no versículo, enquanto ele comia, 26, Jesus tomou o pão, o abençoou, o partiu e disse: esse é o meu corpo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Na noite que Jesus foi traído, ele tomando o pão, dando graças, o partiu e disse: comei, porque este é o meu corpo. E, tomando o cálice, disse: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. E ele diz para nós não comermos, irmãos,
sem antes examinarmos a nós mesmos e depois coma e beba. Irmãos, examine e depois coma e beba. O crente, eu e você, não podemos ter pecado de estimação. Esse é o meu pecadinho de estimação, como um animalzinho. É para examinar e dizer, Senhor, não quero mais isso na minha vida. Eu quero o Senhor para todo sempre. Amém? Vamos orar? A partir do momento que eu orar aqui, abençoando o pão e o cálice, e ministrar o seu pão, você pode orar comigo, abençoando aí, estará abençoado. Amém? Pai, em nome de Jesus, conforme as Escrituras, conforme o que o nosso Senhor fez na noite que ele foi traído, ele tomando o pão e o abençoando, assim nós estamos fazendo nesse exato momento. Este é o pão que representa o teu corpo, que foi partido, Senhor, pelos nossos pecados. E eu quero orar, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, abençoando, Senhor, este pão e os pães que está em cada casa da tua igreja nesta hora. E ao comermos deles, Senhor, sejamos renovados, sejamos, ó Deus, restaurados. Se houver enfermidade, que haja cura, porque aqui é o representante do teu corpo, Senhor, está sendo consagrado e estamos ou iremos comer, porque fazemos parte da tua morte e da tua ressurreição. Então que haja cura, renovo, Senhor, que haja, Senhor, restauração por completo, que haja salvação àqueles que estão vendo o Senhor, para que eles possam ter, ó Deus, esse privilégio de fazer parte da mesa do Senhor, em nome de Jesus, conforme o Senhor fez. E o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, nos ensinou, partimos, Senhor, abençoando em nome de Jesus. E após o Senhor comer, deu aos seus discípulos e tomando o cálice, o abençoou, dizendo que esse cálice é o cálice da nova aliança para a remissão de pecados. Pai, em nome de Jesus, aqui está o suco de uva representando o teu sangue que foi derramado na cruz após ser moído pelas nossas transgressões, que tem poder de salvação, que tem poder para libertar, para curar, para trazer uma vida com dignidade. Senhor, que a tua igreja, ao tomar dele, Senhor, seja curado e restaurado. Senhor, que seja renovada, Senhor, que passe a ser uma igreja ativa, uma igreja poderosa, uma igreja que confia, Senhor, nas verdades da tua palavra, que é única sobre este mundo e que impera sobre todas as coisas. Que venhamos ter essa certeza pela fé, Senhor, porque foi pela fé que nós, ó Deus, nos apossamos da vida eterna. Então nós, ó Pai, em nome de Jesus, abençoamos, ó Deus, este suco representando o teu sangue, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estaremos ministrando agora, depois de abençoado, consagrado. Você pegue um pedaço de pão agora, amém, do pão que você partiu aí. Amém? Os irmãos querem dar um sinal para dizer aí, para a gente estar iniciando, que os irmãos estão prontos. Amém? Estão todos prontos? Aqui no versículo 26, ou 27 no caso, e tomando o cálice, no versículo 26 mesmo. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e o abençoando o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo
Pela fé, irmãos, esse é o corpo de Cristo. E ao comê-lo, em nome de Jesus, que haja renovo, que haja graça, alegria na sua vida, em nome de Jesus. Os irmãos podem comer do pão. Amém? Glória a Deus. Aleluias. No versículo 27, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados e ponto final. Você que está em Cristo, os seus pecados já foram redimidos pelo poder do sangue de Cristo, o sangue inocente que foi aspergido, que foi derramado por amor a você. O Pai te amou como ninguém nunca te amou, dando o seu Filho por nós ainda pecadores. A igreja pode participar, amém? Tanto aqui na Bélgica, os irmãos, como no Brasil, se assim estiver participando conosco. Amém? A minha esposa, os filhos estão ali participando conosco, amém? Tomar do cálice, do suco de uva que representa o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse é o privilégio que o Senhor nos deu, nos dando o seu Filho, e ele, vindo a este mundo, e cumpriu o propósito do Pai. Toda dívida que era contra nós, toda cédula foi riscada. Você não deve mais nada. Eu e você não devemos mais nada. Amém? Porque o Senhor pagou, por meio do seu sacrifício, a minha e a sua dívida. Amém? Lá na cruz do Calvário. Amém? Vamos estar orando agora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, toda nossa atitude é uma atitude ou um ato de fé. E pela fé nós tomamos posse, Senhor, embora estamos distante do corpo da Tua igreja, Senhor, o qual nós temos costume de fazer em comunidade e hoje nós estamos fazendo online, Senhor. E em nome de Jesus, nós queremos louvar a Ti, Senhor, por ter nos amado tanto. E antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse, o Senhor, Pai, já havia sacrificado o Cordeiro antes da fundação do mundo. Que amor é esse? Muito obrigado pelo tão grande amor ao qual o Senhor nos amou, dando o Teu Filho que existe, conforme o João Batista declarou, ele existe antes de mim. Ele já estava com o Senhor. E o Senhor fez com que ele viesse a este mundo. Tu o enviaste, Senhor, para uma missão tal que o levaria à cruz no Calvário, para pagar uma dívida que pertencia a nós. Muito obrigado pelo Teu grande e eterno amor, Senhor. Nós louvamos a Ti pelo Teu sacrifício na cruz, nosso Senhor. O Senhor não passará mais por isso,
mas quando esteve aqui, foi amargo, doloroso. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor suportou e suportou em silêncio. Permitiu que os pecadores o tocassem. Permitiu que o Senhor fosse levado aos tosqueadores e retirado toda a tua lã. O Senhor ficou nu, Deus encarnado, foi cuspido, esbofeteado, surrado em nosso lugar. Esse era o preço da justificação. E o Senhor nos justificou, sofrendo a nossa penalidade, Senhor. E depois de ter sido ultrajado, levado à cruz, e resistiu até o último momento, e dizendo ao mundo daquela época: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ficou desamparado por um momento, porque sobre ti estavam os nossos pecados, o pecado de nós todos, de todas as gerações, passado, presente da época e futuro que viria. Mas louvado seja o teu santo e precioso nome. Após nos purificar, nos justificar, riscando a cédula que era contra nós, o Senhor ressuscitou conforme as Escrituras. Aleluias, louvado seja o teu nome. E agora está sentado à destra do Pai. E podemos desfrutar dessa verdade, Senhor. As nossas vidas foram mudadas, Senhor. A minha vida pessoalmente foi transformada porque tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E hoje desfruto da verdadeira vida, conforme o Senhor diz, que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Contempla cada um agora, Senhor, que nos ouve, que nos vê, Senhor. Que o seu coração possa ser encontrado agora, movido pelo teu Espírito, Senhor. Que teu Espírito Santo entre no mais íntimo deste coração e tira, Senhor, toda cegueira, Pai, para que essa pessoa se renda a Ti nesta hora, porque não veremos tal amor e não teremos tal sacrifício. Quantos em todo o mundo têm sido enganados, Senhor, pelas religiões, por homens que já morreram e estão nos sepulcros, e irão se levantar para o dia do juízo do Senhor. Homens que continuam mortos e que não têm palavra de vida eterna, Senhor. Abra os olhos, descortina os olhos dessa pessoa, Senhor, que nos vê nesta hora, porque o Senhor já efetuou, Senhor, a cura que o mundo precisava através da tua morte. Redimiu o pecado conforme diz as Escrituras, quase todos. E se no nosso meio, nessa hora, Senhor, estão nos ouvindo aqueles que fazem parte desse grande número que será, ó Deus, redimido pelo teu sangue, que o seu coração possa ser impactado agora, Senhor, e que ele venha, Senhor, se render aos teus pés. Louvamos ao teu nome, Senhor, bendizemos a ti, que é Deus único e verdadeiro. Nós exaltamos, nós te amamos, Senhor. Bendito é o Senhor para sempre. Muito obrigado, Senhor, que além da salvação, o Senhor, ó Deus, está conosco até a consumação do século. O Senhor está presente em nossas vidas em todos os momentos. Oh, aleluias. Aleluias. Amém, irmãos? Esse é o maior presente que eu e você tivemos. E essa é a verdadeira Páscoa, o Cordeiro Pascual, que foi imolado na cruz do Calvário.
A verdade da palavra, ela tem sido vista em todo o mundo e ouvido. O Senhor nos chama a atenção para não tirar os olhos da palavra. Nós temos visto todas as coisas se cumprindo. Há 70 ou pouco mais de 70 anos, mas antes o Senhor disse, quando ainda estava com os discípulos: olhai para a videira, quando ela começar a brotar, porque é verão. O Senhor estava falando do que ele havia dito para Isaías no capítulo 60, do retorno de Israel, o retorno dos judeus para a sua terra, Jerusalém. Israel é uma nação, querendo o mundo ou não, eles voltaram para a sua terra. Jesus estava falando do seu povo, que quando ele estivesse para voltar, para nós olharmos para Jerusalém, e esse povo está lá já há mais de 70 anos, e a qualquer momento podemos ser surpreendidos com a vinda do nosso Senhor, o nosso Rei. Ele voltará, ele virá para mim e para você, e ele virá para o mundo para julgar as nações. Não deixe que os problemas, não deixe que as dificuldades, não deixe que o dia mau reduza ou elimine a sua fé, porque o nosso Deus está acima de toda e qualquer circunstância e Ele é com você em todo e qualquer momento. Amém, meus amados? Louvado seja o Senhor. Deus nos deu graça para estarmos mais um dia aqui, reunidos por meio de uma live online, poder ministrar, participarmos da ceia do Senhor, falarmos de tal amor que é incomparável entre os homens em todas as épocas e tempos. Feliz por Deus ter me confiado a sua vida para apacentar conforme a verdade das Escrituras. Deus continue te fortalecendo, amém, te renovando, te alegrando, e que as verdades das palavras sejam confirmadas no seu coração todos os dias, porque o Senhor é com a sua igreja. Amém? Os dias são maus, mas o nosso Deus está no controle de tudo. Amém? Quero agradecer aos irmãos que vieram participar do nosso culto online, amém, do irmão Hélito Ramos, do pastor Joel, da Letícia, o Vinícius, meu filho, e a sua esposa Letícia, a minha esposa que está aí online, a Pati, a irmã Flávia, a irmã Elaine, o seu esposo, os seus filhos, todos aqueles que aqui estão, a irmã Lília Silva com a sua família, amém, a irmã Lenice, os irmãos que entraram para participar conosco, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, amém, que o Senhor te fortaleça a cada dia, ainda não é o fim, mesmo diante de tal quadro que o mundo está vivendo, ainda não é o fim, amém, irmãos? E há um tempo novo para o seu povo e para o ministério ao qual Deus nos confiou neste país. Amém? Nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor. Como ele declarou aos discípulos, era necessário que se cumprisse o que estava escrito ao seu respeito, é necessário também que se cumpra tudo aquilo que ele disse para mim. Ele não mente. E é mais do que uma verdade. Eu estou vivendo aquilo que o Senhor disse para mim em sonhos. E isso já faz mais de 20 anos. E aqui estamos, aonde o Senhor havia declarado.
e a obra dele neste país e demais lugares, assim conforme ele declarou, vai se cumprir, porque a palavra dele é lei e ele não se arrepende nem volta atrás no que ele diz. Eu e você, homens, falamos e nos arrependemos, mas o nosso Deus não. Ele não se arrepende. Então nós sairemos para um novo período para viver coisas maravilhosas, coisas tremendas que está me aguardando e te aguardando. Deus quer contar com você, Deus quer contar com o seu ministério, Deus quer contar com a sua fidelidade nele, com a sua firmeza nele. Continue firme na rocha, porque nós iremos cumprir todo o propósito do Senhor. Amém, irmãos? Estou com saudade dos irmãos. Logo, logo nós estaremos reunidos de novo como igreja num templo, amém, ao qual está em Anderlecht. Nós estaremos em breve ali reunidos e com certeza há uma amplitude de Deus sobre aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Nós vamos nos estender porque esse é o propósito de Deus, conforme Jó e toda a Escritura relata. Quando o Senhor declara, quando o Senhor expõe o seu propósito, o seu plano e o seu propósito, ninguém pode impedir. Amém? Que Deus te abençoe. Os irmãos fiquem na paz. Um resto de noite de Páscoa aqui na Bélgica. Amanhã aqui é feriado, embora não faz muita diferença, porque estamos todos dentro de casa. Eu estou aqui em casa, aqui em Meizé, 20 quilômetros de Bruxelas. Então nós estamos de quarentena, no linguajar militar, aquartelados. Então, conforme a ordem do governo local. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, os irmãos aí no Brasil, todos aqueles que aqui estão, minha esposa, Deus abençoe, eu te amo, minha amada. Fica firme, logo, logo o coronavírus vai dar lugar a um novo tempo, porque é necessário, e aí estaremos juntos aqui para cumprir o propósito do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe, fique na paz. Boa noite a todos. Deus abençoe.